Paz e graça, amadas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciamos um ano, vamos ter um ano diferente, um ano de atividades atípicas na nossa igreja, né? Vamos estar tendo que nos mover de maneira diferente e vamos também começar o ano diferente, né? De uma forma diferente. Eu vim aqui hoje para a gente ter um desafio deste ano. A gente lê o livro de Provérbios e continuar lendo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos e ele é algo muito interessante, né? Porque se são 31 capítulos e geralmente os meses são de 30 dias ou 31 dias, então a gente pode ler um capítulo por dia. A propósito, hoje a gente já está atrasada. Acredito que esse conselho era para eu ter trazido ontem, mas ele ficou mais forte no meu coração hoje e a gente ainda pode recuperar, né? Pode ler ontem um e hoje um e dois, né? A gente pode começar hoje mesmo lendo e quem começar no caso amanhã, que for três, lê um, dois, três. Mas é uma proposta de leitura cotidiana, todos os dias. Isso não dispensa, irmãs, que vocês continuem tendo o devocional de vocês. Se vocês querem ter o devocional, querem ler já o livro da Bíblia que vocês já propuseram no coração de ler. Mas isso é um estímulo e também uma forma da gente aumentar, crescer mês a mês em sabedoria, em entendimento, porque ele é um livro de conselhos, conselhos práticos para a nossa vida. Conselhos que todos os dias a gente vai ler e vai ter algo diferente. A propósito, na nossa consagração mesmo, que será no dia 4, no sábado pela manhã, em Provérbios 16, no versículo 3, fala, né, que a gente deve apresentar ao Senhor os nossos planos para sermos bem-sucedidos, para ser estabelecido, porque ali o Senhor vai dar um direcionamento, vai ampliar a ideia, vai trazer mais clareza e mais conselho, né? Minha mãe, ela costumava dizer assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Infelizmente, eu tenho que discordar de minha mãe, porque a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, não é qualquer conselho, mas é o conselho da palavra de Deus. Então, assim, quando pessoas estão já conhecedoras da palavra e que elas têm uma vida que está ali em acordo com a palavra, então a gente deve sim ter esses conselhos e a própria palavra ela desmente o que minha mãe disse, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas na multidão de conselheiros há sabedoria. E Provérbios, ele é um livro de sabedoria, né? Onde os conselhos são de sábios, né? Afinal de contas, a maior parte desse livro ele foi escrita pelo homem mais sábio, dito pelo próprio Deus, porque Deus ele falou o quê sobre Salomão? Que nunca haveria um rei tão sábio quanto ele, nem antes e nem depois. Então, a gente precisa, ele escreveu, e nós precisamos ler, entender, praticar, para que a gente possa estar nos tornando cada vez mais sábios. E outra coisa assim que é interessante é que Salomão, ele fala em um dos capítulos aqui que as irmãs que aceitarem o desafio e quiserem ler, né, esse livro esse ano e repetir continuamente todo mês essa leitura, vai ver que ele fala que ele experimentou de tudo, nada para ele foi negado. E eu fico pensando assim, por que ele experimentou de tudo? Por que ele quis experimentar de tudo? Tanto coisas boas quanto ruins. Para ficar para nós, porque o sábio é aquele que quando vê a barba do vizinho pegando fogo, bota a sua de molho, né? Ou seja, a gente não precisa fazer a coisa errada. Se já teve alguém que fez e a experiência deu errada, então vamos ficar com aquilo que é certo, é mais assertivo para nós e mais sábio também. Então, por que ler esse livro? O aconselhamento é um grande negócio
desde os debates na TV até as colunas de aconselhamento nos jornais, passando pelos livros de autoajuda. Nossa cultura dá acesso a conhecimentos de sobra. É verdade. Às vezes a gente vê, né, até na época de política mesmo, tem debate, tem situações que vão para discussões na TV, que um fala o que pensa, o outro coloca o seu ponto de vista. Então, é algo necessário. Mas muitas vezes há carência de sabedoria. Existe muita gente inteligente por aí, porque se aperfeiçoa, estuda, busca o conhecimento, mas na hora de praticar não tem sabedoria. Eu tive um patrão que ele era muito inteligente, ele era uma fera em matemática, ele era um crânio, mas ele não era sábio. Então, muitas vezes o ímpio, ele é muito cheio de conhecimento, é muito inteligente, mas não é sábio. Não tem a sabedoria para resolver determinadas situações que aparecem na sua vida, na sua família, diante de si. Ele não sabe. Então, o livro, por que esse livro é um livro de sabedoria? Porque ele é um livro de conselhos. Ele vai nos aconselhar a como agir em cada situação de nossa vida. Então, a carência de sabedoria. Uma razão disso é a complexidade da vida. Cada dia que passa, irmãs, fica mais e mais difícil viver. Porque as coisas estão assim. Nós estamos vivendo um tempo onde o errado parece que é certo e o certo parece que é errado. Às vezes até, assim, eu pelo menos, às vezes eu até me questiono. Gente, será que sou eu que estou errada? Porque você vê assim um absurdo tão grande que parece que é a gente que está errado. E aquela pessoa que está fazendo a coisa errada, ela está certa, eles estão como certo. Essa semana passada mesmo assim, aconteceu uma situação que de um chá de revelação, e quando eu coloquei o meu posicionamento, porque era um chá de revelação de pessoas, né, do mesmo sexo, aí eu fiquei pensando assim, mas por que fazer esse tipo de chá se não crer nisso, se não acredita nisso? Se eles não crêem que esse é o caminho de ser feminino e o masculino, por que então fazer isso? Mas quando eu fiz o comentário, parecia que eu era aquela pessoa errada, né? E, e não a situação, né? Então, a gente está num mundo que a gente não sabe até mesmo determinadas coisas que a gente deve falar, porque as pessoas se ofendem, né? E a gente tem que ter a preocupação de estar com a verdade, que é a palavra. A palavra, ela é a verdade. Então, não importa, como eu comecei e falei, né, sobre minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito sábia também, muito inteligente, mas nesse momento desse conselho, ela falava baseada nas suas emoções. Por quê? Porque ela já tinha se decepcionado muito com muitas pessoas, muitas vezes aconselhando, e aí vendo as situações na vida daquela pessoa, uma vida totalmente diferente daquilo que ela aconselhava. Então ela dizia isso. Então a gente tem que ter cuidado por causa das nossas emoções e não trazer, né, conselhos baseados nas nossas emoções, e sim no que a palavra diz. E Provérbios, ele nos dá essa diretriz. Então, o livro de Provérbios, ele oferece essa profundidade espiritual para questões que vão desde a boa administração do nosso dinheiro, passando pelos perigos do adultério, até da identificação dos verdadeiros amigos. Aqui você pode achar sabedoria que funciona e entendimento que nunca desatualiza. A Bíblia é o livro mais antigo e mais atual. E isso é incrível. Só o Deus, gerador de vida, pode fazer isso. Fazer do livro mais antigo ser o livro mais atual. Porque ele traz conselhos, o livro de Provérbios, vocês vão ver, traz conselhos para essa época de agora, para esse tempo de agora. Coisas que a gente tem que tomar decisões agora. Então, eu aconselho que este ano a gente tenha isso como desafio. Lê em janeiro o livro de Provérbios, em fevereiro o livro de Provérbios, em março o livro de Provérbios, em abril
em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, o livro de Provérbios. Todos os dias, independente do nosso devocional e do que a gente vai ler também, complementando, né, a nossa leitura bíblica diária, mais o livro de Provérbios. E a gente vai ver no final do ano quantas coisas a gente evitou na nossa vida, quanta sabedoria a gente adquiriu a mais, quanto conhecimento a mais a gente adquiriu e quantas atitudes erradas a gente poderia ter tomado, mas pelo conhecimento da palavra a gente tomou a atitude correta. Quantas coisas a gente vai deixar de se condenar, porque muitas vezes, gente, a gente se condena por determinadas atitudes que a gente tem. Puxa, eu fiz isso. E quando a gente vai ver, a gente está fazendo exatamente o que a palavra manda a gente fazer. Mas por causa dos nossos sentimentos, a gente chega até julgar que está fazendo errado, né? Então, o livro de Provérbios, ele traz essa clareza para a gente. Quem escreveu esse livro? Salomão, o rei mais sábio que já governou Israel. Escreveu boa parte dele. Agu, filho de Jaque, e Lemuel, talvez o rei não israelita, também contribuíram para esta obra. Sabemos que toda a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, se o rei Salomão escreveu, ele foi participante, né, desta obra, mas foi pela inspiração do Espírito de Deus. Se Lemuel ou se Agu, quem tenha sido o escritor, a inspiração veio pelo Espírito de Deus. Por isso é que este livro, essa Bíblia, é a palavra. E a Bíblia é o quê? Um conjunto de livros, né? Para quem foi escrito? Para o povo de Israel, sobretudo para os jovens que estavam se lançando à jornada da vida. Então, assim, hoje nós somos o Israel de Deus. Mas esse livro ele foi escrito pelo rei para dar conselhos à nação de Israel. E principalmente para os jovens, né? Porque os jovens, às vezes, eles não têm ainda, né? Quando nós somos mais jovens, a gente não tem toda a experiência. E cá para nós, até nessa idade, tem muitas coisas que a gente ainda não... Tem determinadas situações que a gente ainda não sabe como agir, né? Então, o livro de Provérbios, ele foi escrito para Israel, principalmente para os jovens. Então, vamos dizer que foi escrito para o Israel hoje, que somos nós. Amém? Quando é que esse livro foi escrito? Salomão reinou no século 10 a.C., mas muitos dos provérbios só foram compilados e editados uns 2 séculos depois, cerca de 700 anos antes de Cristo, né? Então, existe uma data que os historiadores eles pesquisam para nos dar mais ou menos, como é que se diz, uma data de quando foi escrita. Mas o importante é que hoje ele é o livro atual. Por que foi escrito? Para mostrar como a sabedoria de Deus serve para a vida real. Deus é espírito. E o espírito, a gente se comunica ou se relaciona por fé. Mas nós temos uma vida prática. E essa vida prática, Deus deu os conselhos. Ele, como Deus criador e que já sabe tudo, sabe todo 2025 que a gente vai passar, sabe 2026, sabe quantos anos ainda vamos viver aqui na Terra, antes da volta de Cristo. Ele deixou conselhos. Então, ele inspirou homens para nos aconselhar. Por quê? Para que a gente não tenha prejuízos na vida, para que a gente não se afadigue, para que a gente não viva sobrecarregado, simplesmente que a gente se conduza pela palavra. E Jesus Cristo, que é a palavra manifesta como carne, se manifestou entre os homens e falou a palavra, e era a própria palavra, falando a palavra. Deus ele já tinha feito isso através dos seus homens anteriores, no caso Salomão. Pelo Espírito de Deus ele estava ali, sendo inspirado. E hoje, se nós queremos ser bem-sucedidos, então nós devemos não somente ter a fé em Deus, mas praticar aquilo que Deus disse através da sua palavra. Então, é um livro de conselhos práticos.
real, né, para a nossa vida real. O que é provérbio? Provérbio, às vezes, é chamado de máxima, uma verdade condensada em poucas palavras e declarada de modo memorável, sendo pertinente a várias situações da vida. A gente vê, né, que às vezes é como se fosse um ditado, um dito popular, uma coisa que a pessoa, né, já tem por costume, e quantas coisas que às vezes a gente até achava, né, que tava, não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Então, às vezes a gente acha que isso está escrito por quê? Porque se tornou um ditado popular. E não é bem assim que a palavra fala, né? Ela fala em outros termos. Tem essa conotação, esse sentido, mas não é necessariamente assim. Então, o provérbio ele torna mais claro a compreensão para que a gente possa tá vivendo no dia a dia e aplicando para a nossa vida. O que se deve buscar em provérbios? Procure oposições como estutícias versus sabedoria. O que é estutícia? O que é sabedoria? Né? Então, às vezes, a gente pode estar tendo um comportamento que a gente julga que aquele comportamento é sábio. E quando a gente vai ver, é estutícia. É, sabe, maquinação humana. Nós estamos ali agindo com nossa própria mente, a mentalidade humana, e não é, entendeu? Uma sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela edifica, ela transforma, né? E ela traz paz. Então, a gente vai ver qual é o comportamento que, às vezes, uma pessoa está tendo, ou até mesmo a gente, que é estutícia ou que é, no caso, sabedoria. Preguiça versus diligência. O que é preguiça? Existem várias áreas da nossa vida que a gente pode estar exercendo preguiça. Gente, a preguiça espiritual, ela é horrível. E eu tenho certeza que cada um de nós passa por essa preguiça. A gente sente até vontade de orar, mas ali vem a preguiça. A gente sente até vontade de jejuar, mas aí vem a preguiça de ler a palavra e por aí vai. Então, mas aqui fala da preguiça prática mesmo do dia a dia, né? O que é que eu fico ali que eu não sou corajosa, disposta para poder fazer. Então, o Senhor ele vai nos confrontar, porque a palavra do Senhor é confronto para a nossa vida, para o nosso crescimento. E tudo que traz crescimento para a gente, antes de nos fazer crescer, nos confronta. Adultério versus fidelidade. Esse é mais fácil, né, da gente compreender, porque a gente vai compreender o que é um adultério, o que é uma... E quais, aqui no livro, ele vai falar as consequências, né, que o adultério faz, quais são, não é só aquele ato em si, quantas coisas ele vai trazer de prejuízo para a vida do adúltero, né, para a vida da família do adúltero. Então, ele fala sobre isso. Amizades verdadeiras versus amizades falsas. A gente vai identificar quem são os amigos de verdade, quem não são, quem a gente pensa que é aquela pessoa, entendeu, que está sendo amiga da gente, quem não é. Então, o Senhor vai e nos mostra como lidar com cada uma dessas pessoas. Procure também os princípios para um casamento sólido, né? Às vezes as pessoas elas estão passando por situações difíceis e elas querem um conselho prático que, na verdade, quando a gente está passando por situações difíceis, a gente quer que mude logo a situação. A verdade é essa. Porque quando a palavra vem, ela vem para ser um processo, né? A gente recebe a palavra, a gente exerce fé e a gente se dispõe a passar por aquele processo para que haja aquela transformação na nossa vida e daquela situação. Então, o Senhor nos dá graça. A gente é que quer logo que acabe aquela situação, mas não é assim. E aqui no livro de Provérbios, a gente vai encontrar os conselhos. Porque às vezes você pode ir para uma pessoa que vai lhe dar um conselho pelo que ela viveu, ou pelo que ela entende, ou pelo que... às vezes até uma pessoa cristã, mas por ter passado uma experiência ruim, às vezes não vai trazer um conselho dentro da palavra. E o que nós temos que fazer, né? Então, Provérbios, ele fala sobre isso. Para que pai e mãe sejam bons pais e para
um bom relacionamento no emprego. Então, assim, tem conselho para pai, tem conselho para mãe, tem conselho para filho, tem conselho, entendeu? Para empregado, para servo, para senhor, para os patrões. Então, é um livro que ele tem conselho para todo mundo em qualquer etapa da vida. Preste bastante atenção aos diferentes resultados obtidos pelos que seguem a sabedoria divina e pelos que não seguem. Então, assim, é um livro que a gente deve ler com atenção e ler no mês seguinte com a mesma atenção. E cada vez que a gente vai lendo, o Senhor vai nos clareando mais o entendimento. E para fechar, eu tenho uma experiência para contar com o livro de Provérbios, né? Eu trabalhei em uma fonte de água. Era uma distribuidora de água lá em Recife. E quando os envases, aqueles garrafões de 20 litros, né? Eles passam periodicamente por uma inspeção da vigilância sanitária. Eles sempre chegam de surpresa e vão ver como é que está o ambiente. E tem uma cabine que quando você invasa a água, que só fica no máximo 2 pessoas e cada um em uma função diferente. E essa cabine, você tem que usar um determinado tipo de roupa para não contaminar a água. Você é impecável, tem que estar impecável. A limpeza dela tem que ser impecável. É tanto que quando a vigilância chega, eles olham do lado de fora. E tem tudo de vidro, né? A cabine é toda de vidro, assim, para que eles possam observar o funcionamento e o ambiente. E aí, de repente, chegou a fiscalização lá na fonte e eu fui acompanhar. E quando... e eu tenho um costume, gente, de ler o livro de Provérbios todo mês. Eu volto, leio de novo. Eu confesso que esses dias eu tô até negligente, né? Eu tô negligenciando essas leituras. Então, isso vai ser bom para mim também, para que eu possa estar lendo esse livro todos os meses. E aí, eles chegaram e, de repente, quando olhou, uma lagartixa dentro da cabine, eu falei assim, meu Deus. Aí, quando a inspetora da vigilância sanitária, ela era uma mulher, quando ela já estava dando aprovação de tudo, quando ela olha aquela lagartixa, aí ela olha assim para mim, eu olho para ela, o que me socorre naquela hora? A palavra. E eu me lembrei que em Provérbios 30, 28, diz assim, né?